Olá, alunos do nono ano B, Escola 13 de Maio. Estamos com mais uma aula nesse dia 20 de maio de 2020, em pleno período de pandemia, e a situação não está nada boa. Então, pelo que parece, o nosso primeiro semestre vai ser de fato via online. Então, a nossa aula de hoje, na unidade 3, capítulo 3, falando hoje sobre a Primeira Guerra Mundial. E para falar dessa Primeira Guerra, nós vamos dividir esses assuntos em antecedentes, durante e pós Primeira Guerra. Hoje começamos com o capítulo 1, ou seja, essa primeira aula vai falar sobre os antecedentes da guerra. Na virada do século XIX para o século XX, em muitos países da Europa, foi um período de prosperidade econômica e otimismo em relação ao futuro e à capacidade humana no progresso social. No entanto, esse clima se transformou de forma brusca com a Primeira Guerra, que surpreendeu a todos com o seu grande com a sua grande capacidade de destruição. Então, para a gente poder falar dessa guerra, nós precisamos dar uma olhada historicamente o que levou a isso. Então, aí no seu livro, a partir da página 43, nós temos algumas informações. Então, capítulo 3, Primeira Guerra Mundial, começa dizendo que no século XIX, no final do século XIX, mais precisamente em 1884, aconteceu uma conferência chamada Conferência de Berlim, onde os países europeus, considerados países modernos, atuais, ricos e desenvolvidos, se transformaram numa verdadeira disputa imperialista por novos territórios, por mais matérias-primas e mercado para o seu consumidor e, claro, mão de obra barata. Isso vai se chamar, historicamente, neocolonialismo, que não é o mesmo colonialismo lá do século XVI, mas é um novo colonialismo, agora baseado na força da ciência, na capacidade bélica e no poderio hegemônico de influenciar opiniões, especialmente na área política. Então, essa disputa imperialista levaram países como Grã-Bretanha, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, Rússia e outros países europeus a formarem aliança. E essas alianças inicialmente eram extremamente secretas, porque era para atender os interesses particulares. E dessas uniões acabou surgindo dois grupos, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Uma querendo promover a expansão territorial dos seus filiados, especialmente a Alemanha, Itália, mas também outros países como a França, como Sérvia, Montenegro e etc. Então, essa busca por mais territórios acabou levando aquelas duas ligas, aquelas duas corporações chamadas Tríplice Aliança e Tríplice Entente a fazerem um elemento chamado de paz armada. A paz armada nada mais é do que uma expressão para dizer que todo mundo estava pronto para a guerra, mas ninguém ousava dar o primeiro tiro, ou seja, declarar a guerra. Então, por isso era chamada de paz armada. Viviam numa paz relativa, porém, a cada momento, a cada instante, teria possibilidade de surgir uma guerra, como de fato vai acontecer em 1914, por causa do assassinato de Francisco Ferdinando, em plena praça pública, no dia 28 de julho, na cidade de Sarajevo. O Gavrilo Príncipe, que assassinou o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, ele era sérvio
E daí a Sérvia acabou tendo que declarar guerra ao Império Austro-Húngaro para rever essa ação do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. E aí então começa essa guerra. Uma guerra que por trás dela tinha a busca de interesses econômicos, a busca por matéria-prima, a busca por mão de obra barata, a busca por mercado consumidor. Esse conflito vai gerar a guerra, o confronto, que inicialmente estava previsto para começar e terminar, mas acabou prolongando por 4 anos com as famosas guerras de trincheira. Essas guerras de trincheira são quilômetros e quilômetros de valas abertas pelos soldados para se proteger dos inimigos. Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. Espero que você assista os vídeos e façam as atividades de acordo com o que está solicitado lá no nosso Google Classroom.